Obrigada, sejam muito bem-vindos. Obrigada, Instituto Minerva. Bom, vou falar rapidamente, sem muita enrolação, sobre comunidades empreendedoras e a importância das comunidades empreendedoras para o nosso ecossistema e para diversos nichos profissionais. Por que a gente vai falar de comunidade, gente? Tem uma nova mentalidade todos por todos. O ecossistema como um todo, até então, girava de uma forma muito unilateral e individualizada. Então, as empresas produziam, criavam, divulgavam, tinha aquela preocupação em manter o controle, produto, tudo dentro de casa, tudo muito individualizado. Isso vem mudando ao longo do tempo, a modernidade, as novas tecnologias, as empresas entenderam que fica muito caro, muito custoso, muito difícil você crescer, você escalar e você acompanhar o mercado dessa forma unilateral, individualizada, fechada. E aí veio a construção das comunidades. Gente, comunidade é uma parceria estratégica. Ela é uma parceria entre fornecedores, clientes. É uma forma que as empresas encontraram de trazer o cliente como um centro de atuação. Então, a comunidade, ela existe para o quê? Para que eu possa tornar a jornada do cliente sempre mais interessante. Eu vou falar de jornada do cliente aqui diversas vezes, porque a comunidade, de fato, ela é voltada pensando na experiência do cliente. Isso vai para diversos nichos. As pessoas pensam, eu só posso ter comunidade de varejo ou comunidade micro SaaS, por exemplo, que está na moda. Mas não é, gente. A comunidade ela pode ser aplicada para todos os segmentos, que é para trazer de perto o meu cliente, eu ter acesso a outros mercados e assim conseguir fortalecer o meu produto. Desempenho do funil tradicional. Como eu comentei no começo, o mercado mudou bastante, né? O que a gente tem sentido ao longo do tempo? Tráfego pago hoje em dia, principalmente quando a gente fala de marketing, mídias digitais, é impossível a gente crescer uma empresa hoje sem estar nas mídias digitais, sem usar esses tipos de ferramenta. Tráfego pago virou commodity, não tem tanto resultado quanto antigamente. A gente percebeu um aumento de 50% no CAC, ou seja, 50% no custo de aquisição dos meus clientes comparado aos anos anteriores. E a gente teve, por consequência, aqui uma queda de 25% no resultado orgânico desses clientes chegando pelo mercado. Ou seja, a forma com que a gente faz marketing, a forma com que a gente interage com os nossos clientes não está mais funcionando como era anteriormente no mercado. Por que, então, que a gente precisa de uma comunidade de parcerias, gente? Por que a gente vai ter aqui? Metodologia, como eu falei, centrada na experiência do cliente. Vamos pensar assim, uma empresa produz um produto. A outra empresa produz um outro produto que pode ser complementar ou similar. A ideia é que esses produtos similares entregam ainda mais um valor agregado para o cliente. Então, é por isso que é sempre voltado para a experiência do cliente. As comunidades, elas aceleram o crescimento e a escalabilidade, porque eu crio uma comunidade forte, onde eu consigo crescer, testar os meus produtos através dessa comunidade. Inclusive, eu consigo dar acesso aos meus clientes que fazem parte dessa comunidade, testes de produto, validações, exclusividades. Então, vamos pensar assim, por exemplo, um serviço de software. Se eu tenho uma comunidade engajada sobre o meu tema, o meu software, eu posso trazer para os meus clientes da comunidade e falar, testa aqui o meu produto, deixa eu validar, deixa eu ver se faz sentido. Você dá a sensação para o seu cliente de pertencimento, de olha, como eu sou importante, eu estou conseguindo testar um produto antes de ir para o mercado. E você consegue também ajustar erros nessa fase. Redução de custos e riscos. Quando tem uma comunidade com parcerias fortes, como eu comentei, é muito caro, muito custoso, muito demorado para uma empresa crescer individualmente. Quando eu consigo fazer a redução de custos? Quando eu trago parceiros estratégicos para me auxiliar. Vamos pensar, inclusive, aqui no Instituto Minerva. O Instituto Minerva trouxe outros parceiros que possam fazer, por exemplo, mentorias. Fica muito mais fácil, mais tranquilo para o Instituto conseguir conceder essas mentorias sem que seja centralizada a organização e a produção deles. Isso traz redução de custos e agilidade no processo. Acesso aos novos mercados. Por que acesso aos novos mercados? Porque eu consigo trazer como parceiros ecossistemas, produtos que não seriam necessariamente o foco do meu core, o foco do meu business. Uma parceria super inusitada e que super deu certo, por exemplo, Mercado Livre e os canais de streaming. Então, a gente está falando de um canal marketplace
que venda de produto, que trouxe os streamings como um parceiro. E aí ele conseguiu atingir um outro público que não fazia o menor sentido, que não faria clareza para eles. Então, eu tenho quem consome no Mercado Livre, quem compra, e ao mesmo tempo a gente tem os consumidores de streamings, de séries e vídeos. Esse é só um dos grandes exemplos. Os benefícios que a gente tem com uma comunidade empreendedora. Em canais, gente, é o fortalecimento do ecossistema de negócio. Ou seja, eu consigo ter mais acesso a outros canais, porque a minha marca estará vinculada dos meus parceiros, da minha comunidade e vice-versa. A gente tem acesso a outras tecnologias e outros recursos de colaborações. Como eu comentei, principalmente em software, a comunidade de micro-SaaS, a gente entende a dificuldade que é produzir na velocidade que o mercado precisa tecnologias complementares. Então, eu trago para essa minha comunidade um parceiro que eu consigo acessar uma outra tecnologia que eu não consegui desenvolver em casa. E assim eu trago de novo uma melhor jornada, uma melhor experiência para o meu cliente. Em estratégia, influência de expansão de mercado. Aqui talvez seja aquilo que é mais visível externamente para o mercado e não tanto para o cliente. A comunidade ela faz uma construção da imagem, da persona daquela empresa como uma autoridade. Então, ela tem uma comunidade forte, ela tem uma comunidade engajada e ela tem uma comunidade que fala daquele produto, que fala daquele serviço. Isso aqui, o mercado enxerga como um posicionamento numa firmeza muito grande e, obviamente, eu consigo expandir, como eu comentei, para outros segmentos. Um outro exemplo de parceria super certo no varejo, a gente tem ali Adidas e Farm. Então, o que a Adidas fez? Ela pegou ali a Farm, que é uma marca brasileira que se comunica com o estilo de se vestir brasileiro, e veio com a Adidas, uma marca esportiva. A combinação dessas duas marcas ali como comunidade alcançou públicos completamente diferentes, que a Farm não conseguiria alcançar, que é o público esportista, e, por consequência, os esportistas passaram a ter um consumo de uma marca diferente, uma roupa mais personalizada, uma roupa mais com a nossa cara brasileira. E isso, obviamente, fortalece também o posicionamento, principalmente da Farm, como um diferencial no mercado. Comunidades criativas. Gente, aqui vem o desafio, né? Quando a gente fala em construção de comunidades e parcerias, as pessoas acabam sempre dando uma predileção para aquilo que é comum. Então, eu sou de SaaS, eu vou fazer uma parceria com um SaaS. E é justamente ao contrário. A gente precisa pensar em parcerias que sejam estratégicas e relevantes para o meu cliente. Então, dentro da jornada do meu cliente, quem são as possibilidades de produtos, de serviços, de benefícios, de entrega de valor que sejam relevantes para eles? E a gente tem vários tipos. Então, a gente vai ter, como eu comentei, de setores diferentes, os não prováveis. A gente tem a troca de comunidades e audiências, um caso muito legal do Spotify com o Starbucks. Ou seja, o Spotify deu a possibilidade de criação de músicas pelos baristas, e isso cria todo um clima para quem está dentro das lojas do Starbucks, cria uma ambientalização e um senso de pertencimento também. A gente tem a cocriação com influenciadores e comunidades. Então, a gente teve a GoPro e a Red Bull. A Red Bull começou a promover eventos esportivos, trouxe a GoPro como parceiro para que ele pudesse desenvolver seus produtos, fazer merchan do que está acontecendo, tem quem é que está filmando. A gente tem as parcerias baseadas em nicho de reconhecimento. Ou seja, eu consigo me reconhecer naquilo que eu estou fazendo, como, por exemplo, as comunidades de micro-SaaS. E a gente tem as universidades e empresas ali com impacto de inovação de propósito, que tem acontecido bastante também. As empresas buscando parceiros para que não sejam só um posicionamento de marca, mas que seja um posicionamento com um propósito social, ambiental. Eu trouxe como exemplo uma ONG que eu não poderia deixar de citar, que foi a minha ONG. A Quaimares, ela é uma ONG voltada para o desenvolvimento e pesquisa científica de microplástico nos oceanos. A gente fez uma parceria com a Unesp, onde eu fazia a coleta dos resíduos e usava os laboratórios das universidades para fazer essa pesquisa, para fazer esse desenvolvimento científico. Esse tipo de parceria também é super interessante, as pessoas não estão tão habituadas a ver. Não tanto aqui em São Paulo. Eu estive recentemente em Manaus e lá já é muito habitual essa parceria
empresas com universidades, seja ONG, seja empresa privada, e eles têm esse hábito, de fato, de trazer ali, desde o âmbito universitário, esse desenvolvimento das parcerias. Como é que a gente começa, né, uma construção de uma comunidade? Obviamente, o começo de tudo, e muito parte daquilo que a gente sabe como empreendedor, é conhecer o nosso cliente, conhecer o nosso público-alvo. Então, eu preciso identificar quem são as pessoas que eu quero que estejam dentro da comunidade, quem são as pessoas que eu quero que participem, que tragam maior relevância para os meus clientes, que estejam próximos dos meus clientes. A gente precisa fazer uma construção de uma comunicação personalizada. Porque é diferente eu falar com o meu cliente do que eu falo com os meus parceiros corporativos, com os meus stakeholders. E, obviamente, uma construção de benefícios. Então, eu construí uma comunidade. Quais são os benefícios? O que eu vou trazer de valor agregado para aquelas pessoas que pertencem, para aquelas pessoas que continuam, permaneçam e se sintam pertencentes de um grupo também. E é quando a gente entra aqui, engajamento e retenção. Então, tudo bem. Eu montei ali a minha comunidade, eu sei quais são os produtos e os benefícios que eu quero trazer, eu sei quem são os meus parceiros, como é que eu faço para essa turma permanecer conosco, né? O engajamento deles. Parte desse engajamento a gente coloca sempre painéis de discussão, exclusivo para líderes do setor, porque a gente traz os nossos clientes que dentro deles sempre tem alguém, um líder daquele segmento, para falar, para dar espaço. Porque, de novo, a gente traz o senso de pertencimento, o senso de importância. O cliente vai olhar e falar, caramba, olha como eu sou importante para essa minha comunidade, para esse meu parceiro, que ele quer me ouvir, ele quer conhecer o que eu estou fazendo, ele quer entender o novo mercado. Programas de mentorias. Está na moda, mas ainda funciona. As mentorias cruzadas, principalmente entre parceiros. O que acontece? O mundo empreendedor ele é muito solitário. Independente do tamanho, da vertical que você atua, o empreendedor ele sempre trabalha de forma muito solitária. Quando eu tenho a possibilidade de ser mentorado e de trocar essas mentorias com alguém, isso facilita muito mais a minha vida. Eu consigo falar das minhas dores e, obviamente, eu consigo engajar melhor essas pessoas dentro da comunidade, porque eles vão ter trocas de experiências, mesmo que sejam individuais. E, obviamente, entregas de relatórios do mercado sobre medida, porque a gente precisa trazer algum valor agregado. O que o mercado está fazendo, quais foram as construções, quais foram os benefícios e o crescimento desse mercado para quem faz parte daquela comunidade. E aí, um pouquinho mais de dados, porque a gente vai precisar desses dados, inclusive, para entender se a nossa comunidade está fazendo sentido. A gente tem duas métricazinhas, que é quantidade de usuários ativos e quantidade de usuários ativos mensais. E, obviamente, o ciclo de vendas, a geração de leads qualificado. Por que a geração de lead qualificado? Dentro dessa minha comunidade, eu tenho diferentes stakeholders, eu tenho diferentes agentes, clientes, antigos ou não, mas é muito mais fácil, através da comunidade, eu conseguir entender o que eles estão falando, o que eles estão pedindo, o que eles estão conversando. E aí, através daquilo com que eles nos nutrem de dados, eu consigo fazer uma geração de um lead qualificado melhor. Ou seja, eu passo a ser um integrante de um ciclo de um canal de aquisição. Então, a comunidade, mais do que fortalecer o meu relacionamento com o meu cliente, mais do que fortalecer o meu posicionamento empreendedor no mercado, eu ainda sou um novo canal de venda e aquisição qualificado para ajudar aqueles 25% de leads orgânicos que não estão sendo atendidos pelo começo do fluxo. Conclusão, gente, porque eu falei que eu ia ser muito breve. Apesar de as comunidades serem algo extremamente importante, não são todas as empresas que estão olhando para a comunidade como um canal de aquisição, como um canal de retenção, como um canal de aproximação e integração com o cliente final. Há um estudo da Accenture que até 2028, as ecossistemas de parceria e inovação serão os maiores agentes de modificação de comportamento. Ou seja, gente, serão as comunidades e as parcerias até 2028 que vão ditar a forma com que nós vamos nos relacionar com o nosso ecossistema e com os nossos parceiros. Não sou eu que estou falando, é a Accenture. Gente, um pouquinho dessa pessoa que vos fala, bacharel em Direito, pode não parecer, trabalho com inovação aberta desde 2017, passei pela Darwin Aceleradora como gestora de portfólio e comunidades, passei pelo Fiesp, atualmente eu estou na NFE como coordenadora de parcerias e comunidades também, sou co-founder da Quaimares, sou
Meu Deus, agora engasguei bem na minha parte, né? Advisor da startup Parcels Developer. Também sou mentora do Grupo Sebrae. E às vezes, quando a gente não está trabalhando, eu tento surfar. Gente, obrigada. Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. Se não, obrigada de coração.